Então vamos lá? Bom, o Brasil é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? A gente já figurou aí entre as 7 maiores economias do mundo, hora a gente cai para 9, depois a gente cai para 10, né? Já já a gente consegue subir de novo, assim, espero. E boa parte dessa economia é puxada por uma coisa chamada agronegócio. Sim, boa parte da economia do Brasil vem aí do agronegócio. Para ser mais específico, 26,6% de todo o produto interno bruto nacional vem especificamente do agronegócio. E quando a gente fala aí a palavra agronegócio, vem na nossa mente na hora, assim, né? Aquela fazenda cheia de gado, vem um pouquinho também da gente dar uma olhada e pensar assim, nossa, é soja. Só que o agronegócio é muito mais do que isso, né? Ele tem diversos setores ali e a gente pode separar eles em alguns setores principais aqui, né? O setor de alimentos, e aqui a gente fala que envolve toda a cadeia alimentícia, não só lá do gado no pasto, mas como também dos frigoríficos, que é o aproveitamento desse gado, das usinas de beneficiamento de leite, da indústria de óleo, rações, empacotadores, distribuidores de grãos, né? E beneficiadores ali desse tipo de alimento. Então, para transformar realmente em óleo, em qualquer coisa, a gente precisa beneficiar esse tipo de coisa, ou às vezes para fazer uma barrinha de cereal, alguma coisa, né? Então, essa é a primeira indústria e essa já é a que está na sua cabeça. Uma coisa que você não pensa muito quando você pensa em agronegócio é uma parte da tecnologia ali, né? O setor de biocombustíveis, né? O setor do agronegócio ali que cuida do cultivo de plantas que serão transformadas aí em combustíveis orgânicos, os chamados biocombustíveis. Inclusive, a gente acabou de assistir aí o IPO da maior empresa desse setor brasileira, sobre a Raízen, que é uma empresa aí que realmente é muito forte nesse setor de biocombustíveis, mas a gente tem várias outras no Brasil. Outra coisa que a gente não imagina tanto é o setor têxtil, que é o ramo industrial que transforma bens agropecuários em produtos têxteis ali, como vestiários, artigos de cama, mesa e banho, bens de decoração e insumos para a indústria moveleira e calçadiça. Então, quando a gente fala de alguma coisa produzida à base de couro, coisas assim, a gente está falando aqui de um setor que também é do agronegócio, mas é um setor têxtil. Além disso, também a gente tem a produção de algodão para fazer camisetinhas, calças, etc. E é uma coisa que a gente dificilmente lembra, né? Que vem do setor do agronegócio também. A lã e tal, tudo isso aí também faz parte do agronegócio. A gente tem também a madeira, né? A exploração do solo para cultivos de árvores ali, que serão transformadas em madeira, celulose ou produtos químicos aí para posterior utilização como matéria-prima de várias indústrias, como a moveleira, da construção civil, a indústria papeleira, ou mesmo da obtenção de lenha para combustível, carvão, e ainda a gente pode falar também das seringueiras ali, ou para fazer borracha, né? Então, o setor de agronegócio ele é muito mais vasto do que aquilo que paira no nosso imaginário. E perdão, inclusive, se eu esqueci aí de citar uma indústria que você trabalha e que eu não mencionei aqui, que também faz parte do agronegócio, é porque é muito difícil mesmo entender o quão amplo pode ser o agronegócio. E se 26,6% de toda a economia do Brasil está baseado em agronegócio, será que o Brasil é realmente um país referência em agronegócio no mundo? E com uma pesquisa muito rápida, você percebe aí que o Brasil é o 4º maior produtor de grãos, né? Atrás aí da China, dos Estados Unidos e da Índia. Então estamos aí figurando entre um dos maiores países na produção de grãos. O Brasil é também o maior exportador de celulose do mundo e o 2º maior produtor. Além disso, é também um dos maiores exportadores de carne aí. É a exportação basicamente de água. Muitos litros de água são utilizados ali para você poder exportar 1 quilo de carne. Para cada quilo aí de carne bovina que a gente fala, a gente precisa de 15,5 mil litros de água na produção. Então isso também é chamado lá fora, né, de exportação de água. Então o Brasil é muito, muito forte nesses setores todos. A gente exporta também carne suína, a gente exporta comida, a gente é a fazenda, a grande fazenda do mundo, e a prova disso é o nosso PIB aí, 26,6%, e que inclusive é o que equilibra a nossa balança comercial ali, porque com essa exportação tão forte, né, a gente exporta muito produto não acabado ali, muito produto matéria-prima, né? E recebe de volta produtos ali mais tecnológicos. Inclusive, essa é uma parte ruim disso, mas aqui a gente vai falar sobre empresas brasileiras aqui que estão abertas na nossa Bolsa de Valores. Vou falar sobre 6 empresas onde você consegue aqui lucrar com agronegócio no Brasil. Eu foquei em empresas mais clássicas do agronegócio, daria para fazer uma lista aqui com muito mais empresas, então se vocês quiserem, eu posso aumentar um pouco ainda essa lista, posso trazer um vídeo maior, porque é a primeira vez que eu vejo um vídeo desse tipo aqui no Brasil. Estranhamente, né? O Brasil, quando a gente pensa no imaginário coletivo internacional, se você pensar em Brasil, as pessoas já pensam em agronegócio, mas aqui dentro não. Os brasileiros, no geral, né, não pensam muito no agronegócio. Eu até penso um pouquinho mais em agronegócio porque nasci no estado de Goiás, é o estado com a maior pecuária do Brasil, a 2ª maior pecuária do Brasil, se não me engano. Então é um estado muito pecuarista e por isso eu tenho esse contato aqui mais próximo com fazendas, né? Mas tem muitos brasileiros aí que nasceram em outros estados e que realmente nunca viram uma fazenda, nunca viram um gado no pasto ali,
nunca viram nada disso. E é para vocês que eu quero trazer um pouco dessa visão aqui de como investir, como ganhar dinheiro com essas empresas. Então, separei aqui essas 6 ações, lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mesmo porque eu não vou falar aqui de indicadores, eu vou apresentar essas empresas porque vocês precisam conhecer elas primeiro, né? Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é importante saber que essas empresas existem e o que elas fazem. Tem muita gente investindo em empresa na bolsa como se fosse um ticker ali. Então eu quero trazer aqui o que essas empresas fazem, por quem que é, há quanto tempo elas existem, mais ou menos um pouco para você conhecer ali essa parte da empresa, e aí se você tomar a decisão, você pode se aprofundar aí lá no Investidor 10, né? Buscar os indicadores dessa empresa, ou mesmo comentar aqui, Raul, faz um vídeo específico só sobre essa empresa aqui, que eu posso trazer para vocês esse vídeo, e aí você pode conhecer ela com indicadores, análise mesmo, se eu acho uma boa empresa para investir ou não, né? Então a primeira empresa aqui que a gente vai falar, do setor de agronegócio aí, é a Camil, né? A CAML3, ela tem ali do setor de grãos e óleos, né? Ela também é extremamente famosa nas prateleiras de supermercado aí, talvez seja uma das únicas empresas aqui que você vai conhecer o nome como marca para o consumidor final, porque muitas delas não são marcas para o consumidor final, acaba ali trabalhando e a gente não vê, né? Ela se define aí no mercado de modo geral por arroz e feijão, só que isso não define a Camil há muito tempo já. Além da própria marca, que é a Camil Alimentos, ela detém outros nomes consagrados aí em açúcar, pescado e biscoitos, como a Coqueiro, né? Que é ali aquela marca de sardinhas, inclusive, a União, que é o açúcar União, açúcar refinado principalmente, o da Barra, o Pai João, o Carreteiro. Ela é também dona das marcas Costenho, a Saman e Tucapel na América do Sul. Então é uma marca realmente muito interessante. A Camil trilha um caminho aí reforçado de crescimento contínuo. Ela é uma empresa que abriu capital aí em 2017, e desde que ela abriu capital ela tem se tornado cada vez melhor, né? Tem sido uma empresa que faz mais propaganda, acaba sendo uma empresa muito interessante. No ano passado a Camil investiu aí 22 milhões de reais para construir a 12ª fábrica no país e a segunda no Nordeste, em Suapé, no Pernambuco, com a capacidade de processar 10 mil toneladas de arroz e feijão e açúcar no mês. Então, uma empresa interessantíssima e que vale a pena você conhecer um pouco mais, já é famosa aí por distribuir bons dividendos, mas vale a pena você dar aquela pesquisada maior. A segunda empresa que a gente vai falar aqui é a Brasil Agro, a Agro 3. O que ela faz ali basicamente, né? O setor dela é de aquisição e desenvolvimento de terras ali. Eu falo assim o setor porque não seria esse o setor, mas é mais fácil de você entender o que a empresa faz. Ela é uma empresa relativamente recente, foi fundada em 2005, né? Diferente da Camil, que existe desde 1963, ela é uma empresa fundada em 2005 ali. A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras aí quando o assunto são terras agricultáveis. Ela possui o foco aí realmente em comprar terras e explorar elas ali, melhorar um pouco aquela terra, explorar e comercializar as propriedades depois que elas já tiverem voltadas ali para a agropecuária. Por quê? Você compra uma terra, ela às vezes não tem pasto, ela às vezes não tem ali aquilo que você precisaria para trabalhar essa terra. Então essa empresa ela compra, dá uma maquiada ali, melhora a terra e vende, né? A empresa possui aí propriedades rurais tanto no Brasil como no Paraguai, né? No Brasil a empresa possui presença em 7 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás ali se destacam por conta do potencial agrícola dessas regiões, né? Por isso também ela é até relativamente famosa aqui no meu estado. Então a terceira empresa aí é a Boa Safra Sementes, a Soja 3. Essa empresa abriu agora o capital na Bolsa de Valores e ela, assim, ela lida com um dos filezinhos ali do agronegócio. Ela faz melhoramento genético de sementes ali. Então a Boa Safra, a Soja 3, ela investe em tecnologia de produção, terceiriza a produção e vende o produto ali para lojistas. A receita dela não conta com custos ali de fazenda ou loja. Ela está presente ali em todas essas fases, mas ela é a empresa que fornece as sementes. Então, assim, isso acaba sendo uma das partes mais antifrágeis do negócio de fazenda no geral, porque como ela não cultiva em si, ela não está exposta a risco de incêndio, a risco de não chover a quantidade que deveria no ano. Ela está exposta a esses riscos indiretamente, porque se os clientes dela não adquirirem ali, né, as sementes, etc, dela, ela acaba não conseguindo se desenvolver, não conseguindo ter um bom resultado, né? Mas aqui a gente percebe que ela é uma empresa super interessante, inclusive essa parte, esse braço tecnológico aqui do agronegócio é uma das coisas que eu mais gosto, né? Quando a gente estuda uma empresa ali, que você vai profundamente estudando ela, você percebe que ela tá ali fazendo realmente investimento em pesquisa, tecnologia, inovação. O agronegócio tem pouco disso no Brasil ainda, deveria ter muito mais, tá? A gente ainda tem pouco aplicativo, pouca coisa desse gênero, e a Soja 3 aqui é uma empresa que trabalha com esse tipo de melhoramento genético, é uma empresa extremamente interessante. Aí você deve estar me perguntando, Raul, mas as pessoas compram sementes de soja, né? Ela não vai simplesmente ali naquela soja que nasce, pega e planta outra. Hoje em dia o agronegócio já está bem mais evoluído que isso, você não simplesmente planta ali, pega a sua semente e coloca ela no solo, né? Hoje em dia já existem sementes imunes a alguns tipos de praga, existem sementes um pouco mais resistentes, existem sementes que vão produzir uma soja
soja de maior qualidade. Então, por isso, normalmente as empresas já trabalham aí comprando essas sementes. Inclusive, existem diversas críticas a pessoas ambientalistas e tal no mundo que dizem, né, que, por exemplo, a Monsanto ali, ela, em algum momento, ela pode correr o risco aí de dominar a humanidade. Aí você pergunta por que isso poderia acontecer? É porque ela tem ali as patentes dessas sementes dela e você não pode plantar uma semente ali que não foi comprada diretamente dela. E as suas sementes são estéreis, então você não teria uma semente para plantar de novo. É óbvio que boa parte disso, né, é um pouco de teoria da conspiração, mas acontece aí que de fato isso funciona assim hoje. Você precisa comprar semente para plantar. Interessante, né? Uma coisa que teoricamente deveria nascer do nada ali, só que como as pessoas foram melhorando essas sementes ali, eles criam sementes que realmente vale a pena a pessoa comprar e plantar em vez de plantar uma semente gratuita aí, vai fazer muito mais sentido, né? Então a quarta empresa aqui também extremamente interessante, a gente fala muito dela no giro da bolsa, né? É a Minerva, a BIF3 ali. O que a Minerva faz? Ela é uma das maiores empresas no setor de produção e comercialização de produtos alimentícios ali. Boa parte desses produtos a partir do gado ali. Então, dentre os produtos oferecidos pela empresa hoje, a gente pode destacar aí a produção e a comercialização de carne fresca, carne congelada, carne processada, comercialização de produtos de origem bovina, como o couro, exportação de gado vivo, produção de biodiesel a partir do sebo bovino, produção e comercialização de envoltórios naturais destinados à produção de alimentos defumados, cozidos e curados, gestão de matriz energética e, além de tudo, ela tem aí outras marcas, né? A Minerva Energia, Minerva Foods, Minerva Leather, né? Que é a de couro aí, a Minerva Biodiesel e a Minerva Casings. Então é uma empresa extremamente interessante e um grande detalhe aqui, quando você conversa com produtores aí realmente de gado, né? Quando essas empresas aí, a Minerva, a JBS ou a BRF, já falei outras 3 empresas aqui também do mesmo setor, elas compram o gado, elas não pagam pelo gado inteiro, às vezes não pagam ossos, não pagam couro ali, mas eles conseguem utilizar e acaba que são uma importante fonte de renda também para essas empresas. Lembrando que como as commodities, né, e no geral, quando a gente fala de agronegócio, estamos falando de commodities, elas são cíclicas, esse não é um bom momento talvez para você investir nessas empresas de carne e tudo, porque a gente está com gado no topo do preço histórico e com isso, né, as empresas desse setor ali acabam também tendo uma grande evolução. Se você pegar nos últimos 5 anos aí, provavelmente você encontra essas empresas em preços recordes há 3, 4 meses atrás. Tem que ficar atento a isso para você não se embananar aí. Pode ser que agora já esteja tendo uma quedinha, porque o preço do arroba do boi tá mexendo ali, então isso vai melhorando aos poucos, mas fique atento a esses detalhes. Então, a quinta empresa aqui, extremamente interessante, que a gente vai falar também, a SLC Agrícola. SLCE3, o ticker dela aí na Bolsa de Valores, ela é uma empresa agrícola dessas raízes aí, a produção de soja, milho e algodão, uma das primeiras empresas do setor de agronegócio brasileiro a abrir na Bolsa de Valores. Aí vocês devem estar se perguntando por que não temos mais empresas ainda, né, na Bolsa de Valores de agronegócio, aí se o Brasil é tão grande nisso? É porque no Brasil o capital para essas empresas historicamente sempre foi muito barato, né? Tem empréstimo do BNDES, você tem diversas linhas de crédito, os bancos emprestam ali, você tem os CRAs que contribuem com isso, então acaba que essas empresas não precisam tanto procurar dinheiro na Bolsa de Valores, mas as empresas que procuram acabam se beneficiando muito mais. Então essa empresa tem matriz aí em Porto Alegre e ela se tornou uma referência no seu segmento justamente por abrir no mercado, então a governança corporativa muito melhor, acabou evoluindo. Hoje ela possui 22 unidades de produção estrategicamente localizadas em 7 estados do Brasil. E a sexta empresa aqui, que pode ser surpresa para alguns, né? A gente vai falar aqui de Klabin, KLBN3. Eu tenho até um vídeo só sobre ela aqui. A Klabin é uma empresa que faz parte aqui da minha carteira, né? Klabin SA. Então é a maior exportadora de papéis do país, com foco na produção de celulose, papéis, cartões, embalagens e de papelão ondulado e sacos industriais, além de comercializar também madeiras e toras aí, né? Então ela tem diversas florestas ali, por isso ela é uma empresa do agronegócio, tem florestas para a produção da celulose e ela vende também madeira, então é uma empresa interessantíssima que faz parte do agronegócio brasileiro. É claro que ela tem boa parte do braço industrial, ela tem outras coisas ali, mas não podia deixar de citar nem ela aqui, nem Suzano. Se vocês quiserem um vídeo com mais empresas e talvez se aprofundar em alguma, é só comentar aqui o nome dessa empresa que a gente faz esse aprofundamento.